Pela misericórdia de Shri Guru Gauranga, hoje é quinta-feira e nós estamos no segundo capítulo do Jaiva Dharma. O Nitya Dharma da Diva é puro e eterno. E nós estávamos assistindo, vamos dizer assim, a conversa entre Sannyasi Thakur e Paramahansa Babaji a respeito de uma dúvida de Sannyasi Thakur. Primeiro, Sannyasi Thakur fala, ele reconhece, né, tendo ouvido já o Harikatha do seu mestre, ele reconhece a supremacia do Vaishnava Dharma imaculado revelado por Shri Satyananda. Mas daí ele confessa que tem algo que fica girando na mente dele e que ele sente assim, que é dever dele apresentar para seu Guru dele. Ele não quer esconder isso do seu Guru dele. E aí ele fala que pelo entendimento dele, Mahabhava, conforme foi manifesto por Shri Chaitanya Mahaprabhu, é o estado máximo de prema concentrado. Mas a dúvida dele é se Mahabhava é diferente da conquista da perfeição da unicidade absoluta, Advaita Siddhi. O fundir-se, né, no impessoal, né, no aspecto impessoal de Krishna. Então, Babaji Maharaj, a primeira reação dele foi quando ele ouviu o nome de Shankaracharya. Ele prestou prostradas reverências ao Acharya e começou a contar um breve histórico do motivo pelo qual Shri Shankaracharya apareceu na Índia. E ele conta como, primeiro ele revela que Shankara Sakshat, que Shankaracharya não é outro senão Mahadeva Shivaji, Mahadeva Shambhu Shankar Shivaji. Devemos sempre nos lembrar disto. E Shankaracharya também é o Guru dos Vaishnavas. Vaishnavanam Yata Shambhu, e que Shambhu Mahadev é o maior de todos os Vaishnavas e, naturalmente, o mestre de todos os Vaishnavas. E por isso Mahaprabhu o chama de Shankara Acharya. Na verdade, ele chama Shiva de Acharya. E aí, ele continuou contando a história de como, na época em que Shankaracharya, que é uma manifestação do próprio Shiva, apareceu na Índia, a situação era calamitosa, porque o estudo dos Vedas e a prática de Varnashram Dharma estavam praticamente extintos devido à influência contrária, vamos dizer assim, do Shunyavada, do nihilismo da filosofia budista. Shunyavada é veementemente contrária, essa filosofia é veementemente contrária ao conceito pessoal de Bhagavan. Apesar de aceitar o princípio da identidade do ser vivo como alma espiritual consciente, Jivatma. A Shunyavada é um exemplo extremo de Anitya Dharma, porque vocês devem se lembrar também que Babaji Maharaj tinha revelado os três tipos de Dharma, né? Peraí que eu acho que tem um devotinho chegando. Que são Nitya Dharma, Naimitika Dharma
e Anitya Dharma. Então, Babaji Mahasaya, ele usa esse exemplo da filosofia budista que tomou conta da Índia naquela época como exemplo de Anitya Dharma, porque Anitya Dharma é aquela religião enganosa que não apresenta um conceito de Ishvara, né, do Ser Supremo. E aí ele continua contando a história de como naquela época os brahmanas haviam abandonado o Dharma védico e todos acabaram se tornando budistas. E foi quando Shankaracharya apareceu como uma encarnação poderosíssima de Mahadeva. E o que ele fez? Ele restabeleceu a credibilidade dos textos védicos e converteu a doutrina Shunyavad do nihilismo à doutrina Brahmavada do Nirvishesha Brahma. Esse foi um feito extraordinário. E a Índia estará sempre endividada para com Sri Shankaracharya por esta contribuição tremenda. Aí ele continua falando, né? Ele divide todas as atividades deste mundo em duas categorias. Ele enquadra, né, tudo que se possa fazer nesse mundo em duas categorias. Uma das categorias é aquela relativa a um período em particular, né? Ou seja, uma delas está ligada ao processo histórico, né? E a outra é aplicável a todos os tempos. A obra de Shankaracharya está na categoria de algo relativo a um período em particular e veio trazer um benefício tremendo. Shankaracharya estabeleceu os alicerces sobre os quais grandes acharyas como Sri Ramanujacharya erigiram o edifício do Vaishnava Dharma puro. Consequentemente, Shankaravatar foi grande amigo e preceptor pioneiro do Vaishnava Dharma. Ele acabou criando uma situação pela qual, em seguida, em alguns casos concomitantemente, os grandes acharyas, né, Ramanujacharya, Madhvacharya, especialmente, na verdade todos os 4 acharyas das Sampradayas Vaishnavas combateram a filosofia Shunyavada de Shankaracharya. Aí Premdas Babaji Mahasaya continua explicando que os Vaishnavas agora estão colhendo o fruto dos preceitos filosóficos de Shankaracharya. Para as divas presas à matéria, é grande a necessidade de Sambandha Jnana. O conhecimento do enredamento da alma na natureza material e também o conhecimento do relacionamento da alma com Bhagavan, né? Sambandha Jnana. A relação entre a Diva e Ishvara, entre a Diva e Diva, entre a Diva e Maya, entre Maya e Ishvara, né? Como é que
cada um desses estátuas se relacionam um com o outro. Então, Babaji Mahasaya está dizendo que há uma grande necessidade de se conquistar, de se obter esse Sambandha Jnana. Tanto Shankaracharya quanto os Vaishnavas aceitam que os seres vivos sencientes neste mundo material são completamente distintos e separados, né? Uma coisa meio que sinônima da outra, de seus corpos materiais grosseiro e sutil. Então, isso é uma coisa que tanto Shankaracharya quanto os Vaishnavas aceitam, né? A alma é uma realidade e o corpo físico grosseiro e o corpo sutil outra realidade. Outra coisa que eles também aceitam, tanto um quanto os outros, é que as divas existem espiritualmente e que Mukti acarreta o abandono de todo vínculo com este mundo material. Então, são três fatos, né? Primeiro, a diferença entre Atma e Deha. Deha Sharira, Shukshma Sharira, né? Atma é 100% espiritual, Deha Sharira, o corpo grosseiro, Shukshma Sharira, o corpo sutil, né? Primeiro, essa diferença. Segundo, como consequência da diferença, as divas existem no plano espiritual. Eles são entidades espirituais. E terceiro conceito é que Mukti mesmo quer dizer deixar para trás todo o vínculo com este mundo material. Em consequência disso, há bastante concordância entre a doutrina de Shankara e aquela dos Acharyas Vaishnavas, até a questão da liberação. Shankara, inclusive, ensina que a adoração a Shri Hari é o método do qual... Shankara, inclusive, ensina que a adoração a Shri Hari é o método pelo qual se pode purificar o coração e conquistar a liberação. Ele só se mantém calado com relação ao destino extraordinário que a diva alcança após a liberação, né? Porque Shankaracharya, quando estava perto de partir desse mundo, né? Isso é narrado nesse livro de Srila Gurudeva, de Srila Parama Gurudeva, que muito além do Nirvana, que vocês todos devem ler, né? Então, texto importantíssimo, está disponível em português. Se vocês não têm, é só escrever para a gente que a gente faz um esquema para vocês podem receber no seu próprio endereço, né? Então, aqui nesse livro, uma das coisas que Srila Parama Gurudeva Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj revela é a trágica morte, entre aspas, de Shankaracharya. Mas ele também cita esse verso, só que agora eu acho que eu não vou encontrar. Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Muda Mate. Né, que é um verso super importante, em que Shankaracharya é quase perto de abandonar, como se diz, de abandonar o corpo, né? Vamos colocar dessa maneira. Ele fala isso para alguns dos seus discípulos, que vocês devem adorar Govinda, vocês todos, vocês devem
devem adorar Govinda, vocês devem adorar Govinda, vocês devem adorar Govinda. Então é como o Babaji Maharaj está esclarecendo como a única coisa que Shankaracharya deixou de falar foi que existe um destino extraordinário depois que a diva alcança a liberação, né? Aí é que a verdadeira vida começa. Shankara sabia perfeitamente bem que se as divas fossem incentivadas a buscar a liberação pela adoração a Hari, aos poucos elas se apegariam ao prazer do bhajan e assim se tornariam Shuddha Bhaktas, devotos puros. Foi por isso que ele apenas apontou o caminho, mas não revelou outros segredos secretos do Vaishnava Dharma. Não era a função dele, né? Então esse é um detalhe importante, né? Gurudev, né? O Acharya, quando ele vem, cada um dos passos que ele está dando é determinado pela vontade de Krishna. Aqueles que já analisaram em pormenores os comentários de Shankara podem compreender sua intenção íntima, mas aqueles que só estão preocupados no aspecto externo dos seus ensinamentos estão muito distantes do limiar do Vaishnava Dharma. Então, como o próprio Babaji Maharaj está revelando, do ponto de vista dele, ele está revelando o importante que foi, ou a importante que foi a missão, como foi importante a missão de Shankaracharya no planeta, né, do ponto de vista histórico. Então, ele teve uma função dentro da história da evolução da humanidade, da mesma forma que Buda teve, né, e outros avatares. Né, ao passo que, em outros casos, como por exemplo, vamos considerar, por exemplo, os ensinamentos que constam no Mahabharata, né, especialmente aqueles capítulos do Bhishma Parva, que são Srimad Bhagavad Gita, eles têm aplicabilidade muito além do contexto histórico. Eles também estão ligados ao contexto histórico, né, porque Bhagavad Gita é uma conversa real, mas eles estão, por outro lado, estão além do contexto histórico, porque o ensinamento que está ali contido se aplica a todas as épocas e é completamente puro e transcendental. Então ele continua respondendo à pergunta, né, porque ele está aqui fazendo toda essa elaboração para mostrar para Sannyasi Thakur a diferença entre Mahabhav e Advaita Siddhi. De um ponto de vista específico, o estado perfeito de unidade absoluta, Advaita Siddhi, parece idêntico a Prema, de um ponto de vista. Contudo, a interpretação estreita da igualdade absoluta, com certeza, é diferente do significado de Prema. O que é Prema? Você deve compreender claramente que Prema é a função inadulterada pela qual dois seres transcendentais se sentem espontaneamente atraídos um pelo outro. É uma definição muito linda, né? Dois seres transcendentais, Atma e Paramatma, né? Se sentem, eles têm essa função inadulterada, né? Swarupa, né? A função, o Swabhava da diva, né? Faz com que
ela tenha uma atração espontânea por Krishna. Mas a diva, quando alcança a transcendência. Prema não pode ocorrer sem a existência separada de dois seres transcendentais. Krishna Prema é o Dharma pelo qual todos os seres transcendentais se sentem eternamente atraídos ao ser transcendente supremo Shri Krishna Chandra. A ideologia de Prema jaz ou se baseia, vamos dizer assim, nas verdades eternamente consolidadas, segundo as quais Krishna Chandra tem a sua própria existência distinta e eterna, e segundo as quais também as divas têm a sua própria existência eterna em separado, seguindo a liderança dele, Anugatya. E além disso, a outra verdade é que este Prema Tattva também é uma verdade eternamente perfeita, Nitya Siddha Tattva. Então, Diva Tattva, uma verdade eternamente perfeita, Krishna Tattva, Vishnu Tattva, uma verdade eternamente perfeita, e Prema Tattva, né? Então, são esses elementos: o amado e o amante e o amor, né? A presença distinta desses três ingredientes em separado, aquele que saboreia, o objeto do sabor e o ato de saborear. Então você tem aquele que saboreia, o objeto do sabor e o ato de saborear. Essa distinção, essa presença distinta é um fato, é inegável. Se aquele que saboreia Prema e o objeto do sabor fossem a mesmíssima coisa, então Prema não poderia ser uma realidade eterna. Então, Achintya Bheda Bheda Tattva. Simultaneamente, Prema é simultaneamente igual a Krishna e diferente de Krishna. Podemos dizer que a igualdade absoluta ou Advaita Siddhi é a mesma coisa que Prema se definimos Advaita Siddhi, ou essa igualdade absoluta, como o estado puro de um ser transcendental que não tenha relacionamento algum com a matéria inerte, com a matéria que não tem sensação. Este conceito de Advaita Siddhi acarreta igualdade no sentido de que os seres espirituais, como se diz, se unem em sua natureza e função espirituais, Chidharma. Eles experimentam a união, mas não experimentam a perda da identidade. Contudo, os eruditos modernos que adotam a doutrina de Shankara não se contentam com esta ideia e tentam provar que os seres espirituais o Chidvastu se tornam indistintamente iguais, que se tornam uma única substância. Ou seja, os eruditos modernos estão estabelecendo isso. Eles querem provar a doutrina de Shankaracharya dizendo que a diva e Chidvastu e a realidade suprema, o absoluto supremo, se tornam indistintamente a mesma substância. Ao fazerem isso,
eles desconsideram o verdadeiro conceito védico de não distinção e propagam uma versão distorcida em lugar deste conceito. Os Vaishnavas declaram que essa filosofia é contrária aos Vedas, por ela negar a eternidade de Prema. Né? Porque se a diferença transcendente e eterna entre a alma e a superalma é negada, então automaticamente cai por terra a eternidade de Prema. Shankaracharya descreveu o estado de não distinção simplesmente como sendo a condição inadulterada da substância espiritual. Então ele descreveu o estado da não distinção simplesmente como a condição inadulterada da substância espiritual. Contudo, seus seguidores no mundo contemporâneo não conseguiram entender a sua intenção íntima, em consequência do que comprometeram a reputação de seu guru ao ensinarem uma doutrina completamente sem fundamento, conhecida como Mayavada, que descreve os diversos estados de Prema como sendo fenômenos ilusórios. Os Mayavadis negam desde o começo que qualquer coisa exista, exceto uma só substância espiritual, Brahma. E também negam que a função de Prema exista nessa substância espiritual. Então eles negam duas coisas que, como se diz, desconjuntam completamente a verdade védica. Então eles afirmam que Brahma está além da influência de Maya, enquanto permanece em seu estado de unicidade, mas que Brahma se deixa dominar por Maya quando assume um corpo e diversos formatos, como as espécies de vida, né, as que as divas assumem. Consequentemente, eles acreditam que a forma de Bhagavan é uma manifestação ilusória. Na realidade, porém, a forma de Bhagavan ela é eternamente pura e constituída de consciência concentrada, né? Como tem aquele verso, né, famoso: Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Barnam Jo Vidadati Kama, né? Um verso da Shetara Upanishad muito importante, que mostra, como eu estava lendo outro dia, Srila Bhaktivinoda Prabhupada diz que o fato da diva ter independência diminuta é um sintoma da consciência, né? Que quando você fala de consciência, né, como o Prabhupada gostava de dizer, que a consciência é um sintoma da presença da alma dentro do corpo, né? E também você pode, por extensão dessa mesma ideia, dizer que a consciência é o sintoma da presença da alma em toda parte, que se chama Sarvagata. Onde quer que você olhe, no ar, no fogo, na terra, na água, né, no éter, em toda parte, você encontra Diva. Né? E é a consciência da Diva que dá sentido à existência. Né? E é essa independência diminuta que a Diva recebe de Krishna que também dá, como se diz, o sabor para Prema. Né? Porque muitas vezes uma questão, né, que sempre as pessoas que estão conhecendo a consciência de Krishna, elas sempre perguntam assim: mas como é que é isso? Se Krishna é perfeito, ele é onisciente, por que ele vai deixar as divas entrarem nessa roubada do mundo material? Né? Vai fazer, por que ele vai deixar os seus filhos sofrer? Né?
Mas se você perguntar justamente o contrário, por que ele não deixaria se o amor é uma escolha? Porque se o amor não é uma escolha, então vai ser algo mecânico. Não vai ter sabor nem para quem escolhe, nem para o objeto escolhido. Então isso é prema. Você pratica sadhana e bhajan, você canta o santo nome, você faz uma série de coisas para chegar um momento em que essa escolha ela alcança a plenitude da consciência, no seu nível de existência. Mas aqui Babaji Maharaj está fazendo uma revelação interessante, está falando como que os seguidores contemporâneos de Shankaracharya fizeram distorções que nem mesmo ele teve intenção de fazer. Porque eles estão negando, o que é muito perigoso, né? Eles estão negando, como se diz, Shastra Gyan, o conhecimento que Krishna, por suas manifestações, como Shiva e Vyasadeva, como todos os rishis, todos os munis, estabelecem no Smriti e no Shruti, nos Vedas, Puranas, Upanishads. Então, fazendo isso, eles caem num poço de desvio, né, de desorientação. E aí ele continua explicando que por esse motivo eles concluem, esses intérpretes fajutos, vamos dizer assim, eles concluem que prema e suas diversas manifestações são ilusórias e que o conhecimento da não dualidade, Advaita Jnana, está além da influência de Maya. Por isso, o conceito errôneo que eles fazem de Advaita Siddhi, da perfeição da não dualidade, ou da igualdade, jamais poderá ser equacionado com prema, jamais poderá ser colocado no mesmo nível de prema. Então agora finalmente está respondendo a pergunta, né? Porque a pergunta do discípulo foi se havia se Mahabhava, o sentimento de amor supremo, experimentado especialmente por Srimati Radhika, né? Se Mahabhava é diferente da conquista da perfeição chamada Advaita Siddhi, que é a perfeição da não dualidade. Ou seja, a perfeição de prema ela é superior a todas as outras perfeições. Shri Chaitanya Deva ensina ao mundo a saborear prema, e ele pessoalmente ensina isto por intermédio de seu comportamento e de suas atividades transcendentais. Este prema está completamente além da jurisdição de Maya e é o desenvolvimento máximo do estado imaculado de Advaita Siddhi, de perfeição, de igualdade perfeita. Então, nesse sentido, você pode dizer que existe algo em comum, né? Que é igual, assim, o estado imaculado de igualdade perfeita, quando se desenvolve ao máximo, esse estado imaculado é prema, em poucas palavras. O estado conhecido como Mahabhava é uma transformação especial deste prema, em que Premananda é extraordinariamente poderosa, né? A bem-aventurança de prema, né? Sripad Maharaj, já em alguma dos seus Harikatas, ele vai explicando primeiro Nirananda, né? Que é a bem-aventurança que as pessoas que estão nesse mundo mortal pensam que sentem. Então ela se chama Nirananda porque ela não é na verdade bem-aventurança. É apenas uma invenção mental, como o Prabhupada dizia, mental concoction, né?
por um mecanismo da mente que, como se diz, aciona os sentidos em busca dos objetos sentidos, existe essa experiência de Nirananda. Aí depois tem outro nível de Ananda, que é Swargananda, né, que é a experiência da diva que alcança a bem-aventurança nos planetas celestiais, né, que é, na comparação, é ilimitadamente superior, né? Primeiro porque a bem-aventurança nesse plano de existência ela nem sequer existe, né? Então aí você tem Swargananda e depois você tem Brahmananda, a bem-aventurança de você saber que é Brahma, que você é espírito, né? Como os Brahmavaryas, né? Como os 4 Kumaras, exemplos clássicos, né? Os 4 Kumaras, Shukadeva Goswami, antes de ouvir o Srimad Bhagavatam, né? Eles estavam em Brahmananda, imensamente superior à experiência desta Ananda em relação a Swargananda, que é inimaginavelmente gigantesca em relação à felicidade que a gente pode experimentar nesse mundo material, nesse mundo mortal. Aí depois tem Vaikuntananda, né, que é a experiência de bem-aventurança que os companheiros, os Vaikuntavasis, os moradores de Vaikuntha, experimentam prestando serviço a Shri Narayana. E também, lógico, existe uma como se diz, Vaikuntananda também tem a sua porção de Premananda, porque eles estão servindo a Narayana por amor, só que o serviço que eles prestam a Narayana também é, como se diz, é coberto, vamos dizer assim, pela noção de Aishwarya. Não? Ele é Deus, eu não posso me aproximar dele, eu não posso ter intimidade com ele. Sentimento, né, de reverência, né? Humor de reverência. Então, Vaikuntananda. E depois, Premananda ou Paramananda, que é a bem-aventurança que Babaji Maharaj está explicando aqui, que é extraordinariamente poderosa. Consequentemente, tanto o afastamento quanto o relacionamento íntimo do amado com a amada são transportados a um estado sem precedentes. Inclusive no Brihad Bhagavatamrita, esse é um dos temas, né, que Uttara Devi, a mãe de Parikshit Maharaj, ela quer entender, né, como é que é isso, né, que alguns, aqueles que têm a oportunidade, que nascem em Braj, quando Krishna está realizando seus passatempos, né, eles não podem ter o mesmo destino que os Vaikuntavasis. Ela diz assim para o filho, e ela quer saber assim, se existe esse outro destino, por favor me explique, né? Então esse é o tema de todo o segundo canto do Brihad Bhagavatamrita, em que Narada Muni vai contar a história de Gopakumar, que vai passar por vários níveis de existência, né, até chegar a Vrindavan, né, onde o estado de prema é sem precedentes, né? Não é assim percebido, vamos dizer assim, nem mesmo pelos habitantes de Vaikunta, de Ayodhya, Dwarka e Mathura. É só aqueles que estão nesse verticilo dessa flor de lótus infinita chamada mundo espiritual. Só eles têm essa, né, experiência. E aí Babaji conclui que a teoria inconsequente, essa teoria mayavada inconsequente, é inútil para o entendimento deste assunto, prema, em qualquer das suas etapas, né? Porque quando o sadhaka chega a prema bhakti, então prema
vai ter várias etapas, né? Sneha, Anuraga, Bhava, né? Eu não me lembro a ordem nem a quantidade dos estágios, das etapas. As etapas de prema. Sneha, você se lembra? Sneha, mas assim, não vou me aventurar a falar algo que eu não me lembro, mas enfim, ele está dizendo que mesmo na fase, vamos dizer assim, colocar menos concentrada, que já é completamente transcendental, nem nessa fase a teoria inconsequente dos filósofos mayavadis serve para alguma coisa. Então assim, Sannyasi Thakur ele revela, e nós passamos um pouquinho do tempo hoje, ele diz assim com muita reverência ao seu mestre, ele fala: ó Prabhu, meu coração está profundamente como se diz, tocado pela percepção de que a doutrina mayavada é totalmente insignificante. Hoje, o Senhor, com toda a sua misericórdia, dissipou qualquer dúvida que pairava na minha mente a esse respeito. E agora eu sinto um desejo muito forte de parar de usar esta minha roupa de sannyasi mayavada. Que até então ele continuava, ele já tinha conhecido o Babaji. Esse é o segundo capítulo, você já leu? Já leu o segundo capítulo? Não. No primeiro capítulo ele tem a revelação do seu Siddha Swarupa, né? Mas ele fala sobre deixar de lado a sua roupa externa, e Babaji fala: não, vai com calma, primeiro pratica seu sadhana, e na hora que você estiver maduro por dentro, aí por fora é consequência. Então esse é o Jayavadana. Então, vamos fechar agora cantando. Quer pegar uma medalha? A gente cantar um pouquinho. E nós estamos com o Rambada Prabhuji, nosso distribuidor de livros aqui do Planalto Central, muito auspicioso. A Braja tem, assim, eu pelo menos tentando servir a Braja, essa editora que é do nosso Gurudeva, a gente se sente sempre muito honrado e muito feliz quando a gente pode estar na companhia de um devoto que distribui os livros de Srila Prabhupada, de Srila Gurudeva, né? Porque nós sabemos, assim, está registrado de inúmeras maneiras, em vídeos, em livros, né? De inúmeras maneiras está registrado que a estratégia suprema para Kali Yuga ela se baseia basicamente, ela se baseia nas atividades de Naga Sankirtan, cantar o santo nome em logradouros públicos para que as pessoas em geral possam se beneficiar. Ela se baseia em Namahata, né? Está disponível para ir à casa das pessoas, aos centros culturais, a todos os lugares onde as pessoas deem oportunidade de Harikatha. E logicamente também está baseada desde Srila Vyasadeva, como Srila Gurudeva esclarece, na distribuição de livros, na distribuição do conhecimento, especialmente hoje em dia no formato dos livros, né? Então, deixa eu ver o que o Pavozinho falou aqui. Nós temos o nosso horário, que também podia ficar até 10 horas, mas não se aplica, nós temos nosso servo, né? Então vamos lá. Quer cantar? Foi? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda, Jai Maharaj ki Jai, Srila Prabhupada, Srila Gurudev Bhagavan ki Jai, Vrihat Mridanga ki Jai, Chinitai Go Premanande. Jai Gaura Bhakta Vrinda, Vanta Kalpa Krishna Krishna Patitanam Pavanam Yoga Shri Namo Namaha, Jai Shri Radhe.